O padre, sereno, me deu um conselho sobre não brigar, não xingar, me passou umas rezas como penitência e me despachou. Eu saí do confessionário aliviada por um lado, mas carregando a culpa de ter mentido para um representante de Deus. E daí, com a nova culpa adquirida, eu não só rezei lá as 10 Ave Marias, 5 Pai Nossos e sei lá mais o que ele pediu, mas dobrei a dose. Raciocinei que se eu rezasse o dobro, compensaria minha mentira. Olá, você está ouvindo ao podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada que conta histórias de pessoas superdotadas. Já aviso que um efeito colateral desse podcast é enxergar as altas habilidades por todos os lugares. Se você conhece alguém superdotado, você vai perceber a superdotação nessa pessoa. Se você é superdotado, eu espero que você se veja também nas histórias. Algumas são muito inusitadas, outras são apenas histórias comuns. Eu espero que ao ouvir essas histórias, você perceba o que a gente tem de diferente e o que a gente tem de igual a todo mundo. Fique com mais uma história sobre altas habilidades. E aí, pessoal? Vocês têm algum momento na vida que, quando lembram, dá aquela mistura de risada e meu Deus, como que eu fiz isso? Pois é, hoje eu vou contar um desses momentos da minha vida, que aconteceu quando eu era uma criança católica, estudando numa escola de freiras, e eu era tão certinha e tão atenta às regras e à moral e aos bons costumes, que talvez isso tenha me levado a cometer Bom, vocês vão entender. Naquela época, minha escola organizava a primeira Eucaristia para os alunos do 5º ano. Era um grande evento, com missa especial, todos vestidos de branco e, claro, uma preparação intensa. E eu, sendo quem sou, levei tudo muito a sério. Decorei todas as orações, sabia o texto de cor e frequentava as missas com devoção. Para mim, tudo tinha que estar perfeito. Só que aí veio um dos momentos mais temidos do processo, pelo menos para mim, a confissão. Sim, era hora de sentar em frente ao padre e contar os meus pecados. Mas olha, deixa eu contextualizar. Eu sempre fui uma pessoa muito lógica, muito preocupada com o certo e com o errado. Desde pequena, tinha esse senso de justiça apurado, como se fosse quase uma missão divina. Não xingava, não brigava, respeitava as plantas, os animais, incluindo os insetos, que eu tinha pena de matar. E então, quando o padre nos entregou a todas aquelas crianças uma lista de pecados comuns de criança para nos ajudar a lembrar o que confessar, eu comecei a suar frio. A lista tinha coisas como brigar com o irmão, desobedecer os pais, xingar o primo. Enquanto eu lia, o pensamento que tomou conta da minha cabeça foi: mas eu não fiz nada disso. Como vou confessar que nada aconteceu? Ele vai achar que eu estou mentindo se disser que eu não tenho pecados. E quem sou eu para dizer que eu não pequei? Porque todo mundo peca. É isso que a Bíblia diz, é isso que a gente aprende na missa. A fila para o confessionário parecia então uma eternidade. Eu fui ficando cada vez mais nervosa à medida que ia chegando a minha vez. Cada criança saía com um ar de alívio. Mas eu só pensava o que eu vou dizer. A minha mente estava em um looping de: você precisa ser honesta, mas também precisa parecer uma pecadora plausível. Finalmente, chegou a minha vez. Sentei na frente do padre, que me olhou com um sorriso gentil e disse: diga, minha filha, quais foram os seus pecados? E eu, na maior pressão da minha curta vida, peguei a lista e escolhi 2 pecados aleatórios. Eu briguei com meu irmão e xinguei meu primo. Pronto, falei. Uma mentira descarada. Mas, na minha cabeça infantil, era melhor isso do que dizer a verdade e ele não acreditar. Talvez essa atitude fale muito mais sobre como a nossa sociedade trata as crianças do que sobre eu mesma, né? Enfim, voltando. O padre, sereno, me deu um conselho sobre não brigar, não xingar, me passou umas rezas como penitência e me despachou.
Eu saí do confessionário aliviada por um lado, mas carregando a culpa de ter mentido para um representante de Deus. E daí, com a nova culpa adquirida, eu não só rezei lá as 10 Ave Marias, 5 Pai Nossos e sei lá mais o que ele pediu, mas dobrei a dose. Raciocinei que se eu rezasse o dobro, compensaria minha mentira. Fui lá, acendi uma vela e segui a minha vida. Só que desde aquele dia, confissão com o padre nunca mais. E aí, já passaram por algo parecido? Será que vocês também têm uma história dessas para contar? Quero ouvir, tá? Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação. Então, são questionários toda semana que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltasabilidades.com.br. Até a próxima!